acompanhando aí, né, as falas direto lá da CMO. A gente vai ficar o dia inteiro nisso, né, nesse ping-pong entre o que acontece lá no plenário da CMO e trazendo participações de lutas que infelizmente a gente não vê representada aí nessa discussão lá dentro, né? Mas é isso, várias entidades estão com demandas muito importantes no orçamento de 2021. A participação delas é fundamental e a gente da liderança da minoria tem muito orgulho de trazer essas participações, tanto lá tentar com os deputados pressionar para que tenha mudanças no orçamento, mas também aqui para vocês entenderem um pouco o que está votando. A gente tem muito orgulho de convidar aí Roberto Muniz, que é do sindicato que lida diretamente aí com essa questão da ciência e tecnologia, que são gestores de ciência e tecnologia do Brasil. Roberto, explica um pouco para a gente qual que é a demanda e por que a gente precisa de um orçamento que esteja preocupado com ciência e tecnologia, em especial, né, em uma pandemia. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, pessoal que está acompanhando essa importante transmissão da minoria. O nosso sindicato trabalha com gestão em ciência e tecnologia, somos servidores públicos, tem aí no CNPq, na CAPES, no Ministério da Ciência e Tecnologia, e é fundamental a gente ter ciência e tecnologia, porque ciência e tecnologia gera desenvolvimento e resolve problemas, como, por exemplo, a produção de vacinas e insumos para a pandemia que nós estamos vivendo. E é importante ter recursos para fazer ciência e tecnologia, porque sem recursos não é possível fazer ciência e tecnologia. O orçamento esse ano está muito ruim, há um corte generalizado da ordem de 17% na área de ciência e tecnologia, vai prejudicar as pesquisas, vai prejudicar as universidades, e para piorar isso, o governo resolveu ignorar uma nova lei que o Congresso aprovou, né, e que proibia o contingenciamento de recursos para o FNDCT. O FNDCT é o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico, ele movimenta mais ou menos 5 bilhões, e o governo vinha ficando com esse dinheiro, contingenciando esse dinheiro, para utilizar para o pagamento da dívida. Nós conseguimos aprovar uma lei, o Congresso aprovou por ampla maioria, em que esses recursos não poderiam ser contingenciados. O presidente vetou, o Congresso foi e derrubou os vetos de novo, né? E essa lei deveria ter sido promulgada. O governo está enrolando para ela não ser promulgada, porque assim esses recursos podem continuar sendo contingenciados. Então, nós estamos brigando aí, pedindo aos parlamentares, pedindo à população que nos apoie nessa iniciativa, porque são recursos para a ciência e tecnologia, são recursos para a vida, são recursos para o desenvolvimento. A lei já foi aprovada, vamos respeitar a posição do Congresso, que foi maioria, liberando os recursos do FNDCT. Perfeito. É muito desesperador, na verdade. Eu lembro que na oitava série eu tinha que fazer uma redação sobre a exportação de cérebros. Aí, né, era um texto difícil, né? Por que é exportação de cérebros? Basicamente, as pessoas que pesquisam, que né, produzem ciência no Brasil, acabam tendo que fazer pesquisa em outros lugares porque não tem investimento, né? Isso era uma É, matéria muito importante na década de 90, né? A gente vendo essa fuga de cérebros e produção científica do Brasil, e a gente vê isso de novo, né? A gente tem uma entidade muito importante também, que é a Sociedade Brasileira de Ciência e Tecnologia, não, de Progresso da ciência. produção Essa, científica, né? A isso. SBPC, que é uma entidade muito importante, com certeza atua junto com vocês, sempre trazendo essa pauta, né? Isso. Assim, como você resume, assim, a gente está nesse ping-pong entre a CMO, como você resume acho, um pouco esse momento orçamentário da ciência? O que você está vendo? Então, Rafael, é um momento muito crítico, né? Porque a ciência e tecnologia vem perdendo recursos desde do golpe que tirou a Dilma Rousseff da presidência, né? A partir dali a gente começa a ter uma queda. Já havia uma ligeira queda, mas a partir do governo Temer para cá, os recursos vêm sendo reduzidos drasticamente. Esse governo Bolsonaro, em particular, não interessa pelo desenvolvimento da ciência e tecnologia, é um governo negacionista, ele nega a ciência, diz que a Terra é plana, que vacina não precisa, então ele não financia a ciência e tecnologia, tem prejudicado. Você falou aí da fuga de cérebros, né? O Brasil investiu muito na construção das universidades, das instituições, a gente leva de 8 a 10 anos para formar um doutor, né? Ele passa pelo mestrado, passa pela universidade, e depois ele não consegue emprego para poder gerar ciência e tecnologia. Aí ele vai embora. É dinheiro público que está sendo jogado fora e ele vai contribuir com outros países que vão produzir vacina e nós vamos comprar isso a preço de ouro e ficar na dependência deles. O orçamento está péssimo. Por quê? Porque o governo resolveu respeitar o teto de gastos
de uma maneira absurda e criou um subteto dentro do orçamento. Com isso, para você ter uma ideia, o ano passado, o CNPq, que teve um orçamento de 1 bi e 300 milhões e que foi apertado, foi muito fraco para as necessidades que o país necessita, esse ano tem no orçamento menos de 500 milhões, ou seja, menos da metade. Com isso, o CNPq, órgão que eu trabalho como servidor, não vai ter condição, por exemplo, de manter as suas bolsas de iniciação científica, manter a bolsa de mestrado, bolsa de doutorado, não vai poder financiar pesquisas, entre elas as pesquisas sobre o Covid, né, para a produção de vacinas e insumos. Então, a situação é muito crítica. O Brasil vai perder muito, a população brasileira vai perder muito, se a gente tiver esse orçamento aprovado da forma como está. Perfeito, Roberto Muniz, muito obrigado pela participação. Imagina. Conte conosco na minoria e a gente vai nesse ping-pong aí, se tiver outras entidades que quiserem participar. O nosso lema hoje é traga a sua bandeira. O nosso orçamento, a nossa luta, né, é o orçamento pela vida. Então, gente, compartilhe essa publicação, chame mais gente, comente aí, a gente vai tentar trazer os comentários também para tentar trazer essa interatividade na votação de uma peça tão importante como o orçamento. E é isso, assim, pega o link, manda no WhatsApp, a sua mobilização, a sua participação é muito importante. A gente vai voltar lá para a CMO e escutar agora o deputado Marcon, do